Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Muito obrigado por quem você já é inscrito nesse canal. Obrigado se você ainda não é inscrito, mas se inscreva, que Deus esteja com você. Juntos vamos conhecendo os propósitos de Deus mais e mais. Hoje o nosso tema também é muito interessante como os outros temas. Hoje estaremos conversando sobre criação versus evolução. Hoje são milhões e milhões de pessoas que acreditam na evolução. A evolução que todo o nosso sistema solar, todo esse universo, as galáxias, é resultado de uma explosão cósmica que ocorreu há bilhões e bilhões de anos. Milhões acreditam assim, que o homem foi evoluindo, veio do macaco e hoje é um ser humano. Amados, essas filosofias não têm nada a ver com a Bíblia, com a verdadeira realidade. O que a Bíblia fala sobre a criação? Nós temos aí alguns versos da Palavra de Deus que nós vamos ler juntos, meditar. Evangelho de João, capítulo 1, verso do 1 até o 3, nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então a Bíblia está dizendo que no começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse Verbo é o Senhor Jesus Cristo, a Palavra, Deus Filho Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso. No início, criou todas as coisas. A Bíblia diz, nada do que foi feito se fez. Tudo que existe, porque foi formado pela Palavra do nosso Deus. As mãos do Senhor esteve presente em toda essa criação, tanto o nosso mundo, o sistema solar, como esse infinito universo. É assim que a Bíblia nos ensina, é assim que nós devemos acreditar. Temos outro texto interessante de Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. Colossenses capítulo 1, 16 e 17 nos diz assim: Porque nele, em Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas, olha aí que maravilha, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, aquilo que enxergamos e aquilo que não enxergamos, sejam elas tronos ou dominações, principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, por ele todas as coisas subsistem. Então a Bíblia está afirmando que o Senhor Jesus Cristo criou todas as coisas, mantém todas as coisas. Milhares de planetas fazendo o seu giro, nenhum choca-se no outro, porque a mão de Deus está no controle. Deus criou as leis físicas, ele mantém essas leis físicas. Aquilo que os nossos olhos podem enxergar e aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. Tudo é criado, foi criado e é mantido pelo nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? É assim que a Bíblia nos dá as instruções. Livro de Isaías também, capítulo 42, meus amados, verso 5, nos diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus, Ele criou os céus e os estendeu. Ele alargou a terra, o que nela e tudo o que nela procede. Ele dá fôlego ao povo sobre a terra, vida para aqueles que caminham nela. Deus que dá fôlego ao povo da terra, dá vida, Ele fez povoar a terra. Amados, todas as coisas,
permanecem porque a mão de Deus está sobre esse infinito universo e sobre o nosso universo. Temos outros e outros versos na Bíblia, são dezenas e dezenas, falando de Deus como o Criador, o mantenedor, o sustentador de todas as coisas. Amados, longe de nós acreditarmos na evolução, que as coisas se criaram sozinhas, que não existe um autor. Se nós acreditarmos nessas filosofias, nós não temos como acreditar na Bíblia. Não tem como acreditar num Deus que criou e que sustenta todas as coisas. Somente os ateus podem acreditar na evolução. Que o homem veio do macaco, que a Terra, esse universo é resultado de uma explosão, são poeira cósmica. Isso tudo é produto de imaginação meramente humana. Então você como cristão, eu como cristão, nós como filhos e filhas de Deus, devemos crer no nosso Criador, que criou esse infinito universo, que criou o nosso mundo, a nossa galáxia, o nosso sistema solar, e que se preocupa conosco, que nos ama e trabalha pela nossa salvação, trabalha pela nossa felicidade presente e futura. Amados, eu quero meditar com vocês um pouquinho em Gênesis capítulo 1, o começo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, não vamos ler todo esse capítulo, estaremos mais comentando com vocês. Gênesis capítulo 1 é o início, aqui fala da criação. Vamos meditar juntos esse capítulo. Parcialmente estaremos meditando. Nos diz assim, o verso 1 em diante, e depois estarei só comentando. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus andava, se movia sobre as águas. Então, esses primeiros versos estão dizendo que a terra era sem forma e vazia. No início, Deus criou os céus e a terra. O Espírito Santo movia sobre as águas. Então disse Deus no primeiro dia, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, chamou a luz dia e as trevas noite. Esse foi o primeiro dia. O segundo dia da criação, Deus criou o firmamento, fez separação entre as águas em cima do firmamento e águas embaixo do firmamento. O firmamento Deus chamou céus. Esse foi o segundo dia. Deus criou o céu atmosférico, o firmamento. No terceiro dia, Deus então fez com que as águas se ajuntassem num só lugar e chamou mares. E Deus fez aparecer a porção seca e Deus chamou terra. Esse foi o terceiro dia da criação. Deus fez com que a terra produzisse todo tipo de árvores frutíferas, ervas verdes, a vegetação em geral. Deus criou no terceiro dia as flores, as folhagens, todo tipo de árvore frutífera e maravilhosa. Amém? Este é o teu Deus, este é o meu Deus. E Deus viu que isso era muito bom. No quarto dia, Deus então criou o sol, a lua e as estrelas. Deus criou então o nosso sistema solar e Deus criou a nossa galáxia. Que hoje, quando olhamos para o céu à noite, vimos aquelas estrelas, foi no quarto dia. E a Bíblia diz que foi para estação de dias e anos que Deus criou os luzeiros. O maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua. Meus amados, então no quarto dia Deus criou os astros, o nosso sistema solar, a nossa galáxia. Amém? E no quinto dia, na sequência dessa leitura, nos diz que Deus fez com que surgissem as aves, povoem-se as aves. Então todo tipo de passarinhos, de aves, começaram a povoar, encher a terra, todas encantadas.
Deus também fez com que as águas fossem povoadas. Deus criou então os grandes monstros marinhos. Deus criou todos os peixes, de todo tipo, todas as qualidades. Que maravilha! Meus amados, tem milhões de pessoas que creem na evolução das espécies. Isso não está na Bíblia. Deus criou todo tipo de aves, segundo as suas espécies, todo tipo de peixes, segundo as suas espécies. Não existe uma evolução das espécies. Na verdade, o que Deus fez, está feito. Deus é o nosso Criador e mantenedor. Então, no sexto dia agora, Deus fez com que surgisse os animais selváticos e os animais domésticos. E Deus fez com que ordenou multiplicai-vos e enchei a terra. Então, o gatinho, o cachorrinho, o coelhinho, a onça, o tigre, o leão, animais selváticos e animais domésticos. E Deus também criou o homem. Gênesis capítulo 1, ali no verso 26, 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, tanto o homem como a mulher. Então o ser humano foi criado no sexto dia. Queridos, tudo estava perfeito. E agora Deus diz, multiplicai-vos e enchei a terra. E agora Adão e Eva teve a bênção de administrar o jardim do Éden. Queridos, o mundo foi criado em 6 dias literais. A Bíblia diz, primeiro dia, houve tarde e manhã. Segundo dia, houve tarde e manhã. E assim sucessivamente, até chegar no sexto dia, quando Deus criou os animais selváticos, os animais domésticos, o homem e a mulher, conforme a sua imagem, a Bíblia diz que houve tarde e manhã, o sexto dia. Então são 24 horas literais cada dia. Deus criou 6 dias, ali criou um ciclo semanal. Queridos, o homem foi criado à semelhança de Deus, de todas as criaturas. A criatura mais importante foi o ser humano, criado com decisão própria, com inteligência. Infelizmente, o pecado, a desobediência levou nossos primeiros pais a falhar, a transgredir a lei de Deus. E o homem então se tornou cruel, o homem perdeu essa glória tão maravilhosa. Hoje o ser humano muitas vezes se comporta pior do que um animal, mas foi criado perfeito, com uma sabedoria perfeita, uma alegria perfeita, tudo perfeito. Foi o pecado que fez com que o homem decaísse mais e mais, não só na sua beleza física, como também no seu caráter. Ele se rebaixou e continua se rebaixando mais e mais. Mas Deus quer restaurar em você e em mim a sua imagem original. No último glorioso dia teremos a imagem física e o nosso caráter semelhante ao de Jesus. Amém? Depois que tudo estava criado, então vem no capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2, versículo 1 e 3, nos diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Meus amados, 6 dias Deus criou nosso mundo, a nossa galáxia, nosso sistema solar, o ser humano, tudo certinho. Aí no 7º ele abençoou, ele consagrou, ele santificou. Por isso o sábado é o aniversário da criação. Aí está a semana de 7 dias. É o ciclo semanal. A criação fez com que Deus criasse a semana de 7 dias. 6 dias ele criou todas as coisas e no 7º ele abençoou. Não devemos não acreditar no que as pessoas dizem. Não foi milhares de anos. Deus é Deus. Se Deus quisesse criar o mundo em um dia, ele criaria em 1 minuto, em 5 minutos. Deus é o Todo-Poderoso. Tudo ele pode. Que Deus te conceda a graça e a salvação em Cristo Jesus. Que esse assunto seja uma bênção para você e para mim também. Que possamos crer cada dia no Deus que criou tudo e que mantém tudo. Quando a gente vê o sol, vê a lua, vê as estrelas, vê o peixe, vê o mar, vê as flores, possamos reconhecer
Deus como nosso Pai, como nosso Criador. Amém? Que Deus te abençoe e me abençoe. Oramos. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos ama. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Criador e não existe outro. É o Senhor que nos mantém a cada dia. Ajuda a termos fé, confiança no Teu poder. Longe de nós, ó Pai, acreditarmos nas filosofias humanas. Ajuda a nós crermos na Tua palavra, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Tenha misericórdia de nós e nos salve, nos perdoe. Abençoe cada amigo, cada família que está participando dessa meditação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus esteja contigo, meus amados, e que a cada dia a nossa fé esteja baseada na palavra de Deus. Amém. Até o nosso próximo encontro.